Sete fala a eterna validade da alma. Estudo comentado, sessão 566. Nessa sessão, Sete nos diz que não estamos onde pensamos que estamos. Ele explica que nossa experiência de espaço é muito mais limitada do que a realidade que efetivamente habitamos, que acreditamos estar localizados dentro de um corpo, sentado em uma cadeira, dentro de uma sala, em um ponto específico do espaço e tempo. E essa parece ser uma descrição objetiva da nossa experiência que parece sólida, parece inquestionável. Mas isso é apenas o recorte mais estreito da percepção consciente, ele diz. Então ele explica. Na verdade, sua consciência não está confinada ao corpo da forma como imaginam. Ela não está presa dentro da matéria, olhando para fora através dos sentidos. O que vocês chamam de percepção física é apenas uma pequena faixa de foco dentro de uma realidade muito maior. Vocês não estão dentro do corpo. O corpo está dentro do campo da sua consciência. Essa afirmação desafia profundamente seus pressupostos, porque toda a sua civilização foi construída sobre a crença de que a consciência é um subproduto da matéria. Vocês aprenderam a acreditar que primeiro existe o mundo físico e então, em algum ponto, a consciência emerge dele. Mas a ordem é inversa. Primeiro existe a consciência. Primeiro existe a percepção. Primeiro existe experiência. A matéria é uma expressão dessa atividade interior. Seu mundo físico é uma tradução altamente específica de padrões de consciência organizados de determinada forma. Ele não é uma ilusão no sentido de ser falso. Ele é real, mas é uma realidade especializada construída para um tipo particular de experiência. Vocês estão aprendendo a focalizar, aprendendo a criar, aprendendo a experienciar identidade dentro de condições específicas. Isso exige uma espécie de filtro perceptivo. Se percebessem simultaneamente toda a vastidão da sua própria realidade multidimensional, a experiência física perderia sua estrutura. Seria impossível manter a atenção focada neste nível particular de existência. Então vocês filtram, reduzem, selecionam, focalizam e passam a chamar essa pequena porção de realidade de mundo. Mas o self é muito maior do que a personalidade desperta reconhece. Há partes de vocês constantemente em atividade em outra camada de experiência. Partes de vocês que percebem além do tempo linear, parte de vocês que não operam dentro da mesma estrutura que organizam sua realidade física. Essas partes não estão separadas de vocês, elas são vocês. A personalidade cotidiana é apenas um foco específico da identidade total. Vocês poderiam pensar nela como um feixe concentrado de atenção, mas o feixe não é a fonte da luz. A consciência total continua existindo em sua vastidão, mesmo enquanto uma parte dela se dedica à experiência física. Por isso existem momentos em que a estrutura habitual da realidade parece afrouxar. Nos sonhos, nos estados meditativos, em experiências de intensa criatividade, em momentos de amor profundo, ou mesmo em situações de grande crise. Subitamente, a rigidez aparente do espaço e do tempo começa a dissolver-se. Vocês percebem algo maior, algo que sempre esteve presente, mas fora do foco principal. E frequentemente a mente racional tenta descartar essas experiências porque elas ameaçam seu modo de realidade. Ela prefere aquilo que pode medir, classificar, controlar. Mas a realidade é muito mais viva do que seus sistemas conceituais permitem. Vocês não são observadores passivos de um universo pronto. Vocês participam ativamente da criação da experiência.
não apenas através de grandes decisões conscientes, mas pela própria natureza de sua percepção. Perceber é participar, observar é influenciar, existir é co-criar. Cada ato de atenção fortalece determinadas probabilidades. Cada crença organiza a percepção. Cada expectativa molda a experiência. Vocês constantemente selecionam dentre inúmeras possibilidades a versão da realidade com a qual entram em relacionamento e fazem isso tão naturalmente que quase nunca percebem. A maior parte de sua criação é automática, porque suas crenças se tornaram habituais. Vocês não questionam mais a estrutura da realidade que construíram, apenas vivem dentro dela como se fosse a única possível, mas não é. Existem realidades dentro de realidades, camadas dentro de camadas, probabilidades coexistindo ao redor da experiência física. E sua consciência está em constante comunicação com tudo isso, ainda que a mente desperta raramente reconheça. Intuições surgem daí, pressentimentos surgem daí, insights criativos surgem daí, sonhos significativos também. O que vocês chamam de acaso, frequentemente é apenas uma intersecção entre níveis de realidades que normalmente não percebem conscientemente. Há uma inteligência operando através de sua experiência muito além da lógica linear. E quanto mais rígidos vocês se tornam em sua necessidade de controle, menos conseguem perceber esse fluxo, porque a realidade responde muito melhor à participação viva do que ao controle rígido. Vocês querem garantias, querem mapas fixos, querem previsibilidade, mas a vida é momento criativo. Ela está constantemente se reorganizando em respostas à consciência. E isso não deveria assustá-los, deveria libertá-los, porque significa que vocês não estão presos, não estão confinados a uma realidade imutável, não estão limitados à versão de si mesmos que aprenderam a repetir. A identidade também é mais fluida do que imaginam. Vocês não são uma estrutura fixa tentando sobreviver ao tempo. Vocês são consciência em contínua expansão, sempre mais vastos do que acreditam, sempre maiores do que a personalidade permite ver, sempre mais criativos do que as suas limitações aparentes sugerem. Quando começam a compreender isso, mesmo de maneira intuitiva, algo muda. Vocês deixam de se identificar exclusivamente com o foco estreito da experiência física e começam a sentir a presença daquilo que realmente são, uma consciência vasta, criativa, viva, multidimensional, participando da aventura extraordinária de tornar-se. E então percebem, vocês jamais estiveram tão pequenos quanto imaginaram, jamais estiveram tão separados quanto temeram, e jamais estiveram limitados ao espaço onde pensavam existir.